Sábado, igreja. Paz de Deus esteja com cada um de vocês. Hoje, a mensagem que o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo, escolheu para nós é uma mensagem que a gente devemos observar muito, ter muita atenção, porque a palavra de Deus diz que Ele não quer que a gente seja inocente de algumas coisas. E, para tanto, Ele usa as pessoas, Ele usa a maneira dEle para destruir o povo verdadeiro dEle, para que a gente não fique na inocência. Neste momento, vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje é mordomia cristã, viu? Dia 2/3, o assunto é sobre mordomia cristã. E mordomia cristã não se refere só a moedas, né? Vocês sabem disso. É toda a administração e organização do templo do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia. Primeiro vamos para Salmos. Salmos 122:1. Vamos fechar nossas fontes e mais uma vez pedir orientação do nosso Santo Espírito Santo. Senhor meu Deus, a sua palavra está aberta. Neste momento eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha com sua mão poderosa e nos use nessa manhã. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, fecha a nossa boca, nos ministre nesse momento e nos ensina, Senhor Jesus. É que pedimos a remissão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Diz assim, 122:1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O tema da nossa mensagem hoje é Ellen White. Ela é contra o culto chato. E é muito forte, porque tem coisas que a gente faz que muitas vezes é porque a gente não sabe como fazer. Ou que a gente faz não propositalmente, mas a gente faz achando que está correto. E como eu disse inicialmente, o nosso Deus é tão bondoso e amoroso conosco que Ele não quer que a gente seja pego de surpresa, principalmente quando se trata de mordomia, que é a administração do templo dele. Sim, existe cultos chatos. E até o Ellen White, que viveu no século XIX, ela concordava com isso. Creio que deveríamos nos ocupar tanto com a pregação, quanto temos que nos preocupar com a música. Às vezes a gente nos preocupamos mais na igreja com os louvores. E a pregação a gente deixa em segundo plano. Mas segundo Ellen White, usado pelo nosso Senhor Jesus, pelo nosso Espírito Santo, ela deixou claro que não é a favor do culto monótono, aquele culto chato. Em resumo, um culto pode se tornar chato se o pregador não seguir algumas diretrizes. E hoje nós vamos saber quais são essas diretrizes. É normal colocar a culpa do culto frio ou monótono em cima dos adoradores, não dos que planejam e dirigem o culto. Às vezes a gente tem a mania de colocar alguns pregadores, colocar a culpa do culto que foi chato nos adoradores, em vez de colocar a culpa em quem está aqui no púlpito. Porque aqui, quando o pregador está aqui na frente, dirigindo a obra do Senhor, ele vai mexer com todos os adoradores. Ele vai, através da palavra de Deus, incutir que aquela pessoa preste atenção aqui na frente. Se for aquele culto chato, os adoradores não irão prestar atenção. Ao contrário do que supõem algumas pessoas, o Ellen White orienta que nossas reuniões sejam interessantes e cheias de vida. E para isso é necessário que tenha uma rotina. A partir do momento que o pregador é designado, está ali a lista de pregação, é por isso que agora devemos prestar atenção. A lista de pregação deve estar um mês antes, para que o pregador
forma, pedindo orientação ao Espírito Santo, porque é Ele que vai nos usar. O tema foi escolhido, procura saber, pergunta ao Espírito Santo, pergunta a Jesus se é aquele tema que você quer. Porque se for aquele tema, você vai ficar com ele a semana toda. E quando você vir aqui para o púlpito, você não ser você a vir, mas seja Jesus Cristo que esteja aqui te guiando, o Espírito Santo. E para isso é necessário preparação. Você já imaginou você chegar aqui com uma mensagem, você lê ela inteira, você lê, só lê. É necessário que exista um resumo. É necessário que você lê 10, 15, 20, 30 vezes se for necessário, para que você não deixe o adorador monótono, chato, abrindo a boca com vontade. Ai meu Deus, será que está na hora do culto acabar? O culto passou da hora, 1 minuto, a pessoa já está lá na porta. E se o culto for agradável aos adoradores, e principalmente a Jesus, o culto vai acabar, a gente vai falar assim, poxa, já acabou. Já aconteceu casos de pessoas que estão pregando aqui, eu falo assim, já acabou, poxa, está tão bom. Isso é um culto agradável ao Senhor. Tudo, igreja, que a gente vai fazer com Deus, exige preparação. Não devemos subir aqui nesse culto que não é meu, que nem é seu, de qualquer maneira. É necessário uma preparação. E o Ellen White ainda diz o seguinte: se você for determinado para pregar naquele sábado, se você não estiver preparado, agradeça e não faça a pressa. Não é obrigado, você só porque seu nome está ali, você não está preparado, Deus não vai entristecer com você. Segundo Ellen White, Jesus vai ficar triste se você vir para aqui de qualquer forma. E sinceramente, como disse o Ellen White, fazer um culto chato e falar abóbora. Nós temos que tomar cuidado, porque esse lugar é lugar santo, e tudo que tem que ser feito aqui tem que ser com ordem e decência. Cultos devem ser interessantes, deve imperar ali a própria atmosfera do céu. A gente nunca esteve no céu, mas a gente imagina, através das palavras de Deus, através de mensagem, através de testemunho e pelo conhecimento que a gente tem da palavra de Deus. O que é uma atmosfera do céu? Onde se opera ordem, decência, onde os adoradores estão ali com os olhos fixados no mensageiro, onde os adoradores vieram aqui cultuar um culto a Deus com ordem e decência. Não vieram aqui para ser adoradores de meia tigela. O Ellen White, se eu for falar para vocês a palavra que essa mulher usada por Jesus, eu vou dar o nome do livro para vocês lerem, que ela fala, a gente se assusta. Aí eu me perguntei, porque há muito tempo eu estava lendo sobre isso. Eu me perguntei assim, poxa, estou fazendo tudo errado. Eu estou fazendo tudo errado. As orações e discursos não devem ser enfadonhos, apenas para encher o tempo. Todos devem, espontaneamente, com pontualidade, contribuir com a sua parte e esgotada a hora. A reunião deve ser pontualmente encerrada. Deste modo, será conservado vivo o interesse dos adoradores. Ponto. A mensagem não pode passar um segundo. Se durante as nossas reuniões tiver 2 ou 3, faça a reunião. Não devemos passar da hora, porque se passarmos da hora, ali não existiu ordem e decência. Não cansei jamais os ouvintes com sermões longos. O sermão deve ser um sermão enxuto. O que é um sermão enxuto? Sem rodeios, sem muitas prerrogativas e um sermão que o irmão entenda o sermão. É por isso que é necessário que haja preparação. E aquele sermão em que ser tão longo que a gente acaba se cansando das poltronas, não pode acontecer. Isso não é sábio, segundo Ellen White. Durante muitos anos, tive empenhada nesse assunto, diz ela, tratando de que nossos irmãos preguem menos e dediquem o seu tempo
tempo, a energia para simplificar os pontos mais importantes da verdade. Então, irmãos, se a gente tem aquele culto longo, vamos diminuir ele. Vamos ser pontualíssimos, porque esse culto é o culto que agrada a Deus. Nos preparando devidamente. Se necessário, vamos repassar e até contar no relógio em casa. Se aquele culto vai passar, vai estourar os 30 minutos. Pontualidade ajuda a evitar culto chato, como eu já falei. Devemos ser pontuais. A igreja tem 2 ou 3, não interessa. Vamos começar o culto na hora. As reuniões que a gente fazia nos dias fora do culto, se foi marcado para 18 horas, comece a reunião. Aquela pessoa foi avisada, segundo Ellen White, que houve aquela reunião. Se ela se atrasou, não tem porquê 2 ou 3 ficar esperando ela aparecer. Sermões longos e tediosos. Muitas vezes os sermões são tão longos que chega a ser tediosos. Que a mensagem para esse tempo não seja apresentada em discurso longos e elaborado, mas em prática breve e incisivas. Isso é, que vão diretamente ao ponto. Muitas vezes o pregador vai pregar, aí faz aquele rodinho para chegar ao assunto. Não. Tem que ser incisivo. Tem que ir logo ao ponto, ao objetivo. Dar lições curtas, em linguagem clara e simples, e repeti-las muitas vezes. Os sermões curtos serão muito mais elaborados do que os longos. Aquele que falam deve lembrar que o assunto que estão apresentando talvez seja novo para alguns dos ouvintes. Portanto, os pontos principais devem ser repassados um a um. Muitas vezes a gente vai pregar sobre um assunto que a gente nunca ouviu falar. Tem pregações não, que a gente já ouviu de outros pregadores, e nós mesmos não temos conhecimento porque já vimos da Bíblia. Mas tem pregações que a gente nunca ouviu falar sobre aquele assunto. Então o que tem que ser? Tem que ser curto e objetivo, para que o ouvinte ele entenda. Outra coisa, os sermões nunca, jamais devem ser usados para falar de si próprio. Nós não estamos aqui no púlpito para falar da gente. Não. O púlpito é para falar de quem? De Jesus. Então não devemos usar esse tempo sagrado, esse púlpito aqui, para falar de nós. O culto, o sermão, é para falar do ministério de Jesus, não de nós mesmos. Seja discurso curto, espirituais e elevados. Os discursos eles têm que ser espirituais. Se um discurso foi guiado pelo Espírito Santo de Deus, com certeza ele vai ser um discurso, uma pregação espiritual. Muitos pregadores perdem o tempo e a energia em longos preliminares e desculpas. Alguns gastam cerca de meia hora em apresentações escusas. Assim, perde tempo e quando chega o assunto, procura afirmar o ponto da verdade do Espírito dos ouvintes. Esses se acham fadigados e sem vontade de assistir o culto. O pregador, ele fala tanto dele, ele faz tanto rodeio, que quando ele chega no ponto, os adoradores, os ouvintes, já estão com vontade de ir embora. Não divagueis, mas ide diretamente ao ponto. Daí o povo dá ao povo o próprio maná do céu, e o Espírito testifica em vosso espírito. Nós estamos aqui para alimentar o povo, os adoradores de Deus, com o maná, com a palavra, com o Espírito. Então, segundo Ellen White, que está registrado no livro Obreiros Evangélicos, Ministério de Obreiro Evangélico, nós devemos ser sisudos, nós devemos ir ao ponto. As pessoas vieram aqui esse tempo para ouvir a palavra de Deus, para tomar o maná espiritual. E nós devemos fazer corretamente como ela nos instrui. Não com rodeios, não com abobrinha, não com palavras enfadonhas. O que é uma pregação enfadonha? É aquela pregação que o pregador dá vontade de sair correndo. Isso já aconteceu com a gente. Isso já aconteceu comigo. E eu tenho certeza que isso não é bom. Duas razões para se fazer sermões mais curtos, pelas quais deveis fazê-la. Porque o adorador, ele capta
capta mais a mensagem e ele se sente mais à vontade para debater aquele assunto, porque ele tem conhecimento, visto que ele captou bem a mensagem. Então, a partir de agora, se a gente faz uma pregação muito longa, vamos mudar um pouquinho. Aquele que é designado para dirigir o culto aos sábados deve estudar a maneira de interessar os ouvintes nas palavras de Deus. Não convém que faça sempre tão longo discurso que não haja oportunidade para os presentes confessarem a Jesus. O que é confessar a Jesus? A partir do momento que o pregador está aqui, falando de Deus, falando da mensagem, aquela mensagem eloquente, aquela mensagem que chega ao nosso coração, se ela não for muito enfadonha ou muito longa, nós vamos captar a mensagem e levar essa palavra para o nosso coração. Então, naquele momento, o nosso Deus vai estar reinando ali no coração de cada um de nós. Outra coisa que o Elias condena, quando o pregador, quando o mensageiro estiver aqui no púlpito, pregando a mensagem, nunca, jamais, em tempo algum, deve ser interrompido. Deve ser interrompido só se o mensageiro, se a mensagem dá abertura. Mas se o irmão Gilberto estiver aqui pregando, os adoradores, em tempo nenhum, devem interromper. Explico o porquê. No momento que você sobe esse púlpito aqui, você sai ali da plataforma, você vem aqui, você pediu que o Espírito Santo estivesse aqui te guiando. Que não é você que está aqui, que não é você que está falando, que é o nosso Senhor Jesus, nosso Espírito Santo. A partir do momento que o pregador está aqui, levando a palavra, e o adorador, ele interrompe o Espírito Santo, ó. Então, irmãos, se a gente não sabia, vamos ficar sabendo agora. Interromper o pregador somente se ele dá abertura. Momento de louvor estupiado. O Ellen White é contra o momento de louvor estupiado. Explico o que é o momento de louvor estupiado. O louvor está acontecendo, o irmão pega o microfone e começa a louvar. Muitas das vezes ele não tem conhecimento do hino, ele tem uma voz que não é muito apropriada para louvor, então o que acontece? Acontece aquele louvor estupiado. O culto é uma parte do culto de Deus, porém da maneira estupiada, porque muitas vezes conduzido não é nenhum crédito para a verdade, nenhuma honra para Deus. O canto estupiado não é nenhuma honra para Deus. Eu estava analisando esses dias lá no Bradinho, na igreja da minha mãe, tem uma vez na semana, os homens e as mulheres se reúnem para ensaiar. Só vai no púlpito deles, no púlpito lá da igreja deles, aqueles que ensaiou. Não vai ninguém cantar, eu acho lindo. Eu falei com eles, poxa, eu acho lindo. Porque já imaginou? Chega ali uma visita, está aqui um irmão que não sabe cré com cré, não sabe a letra do hino, louvando. Quando a gente louva, a gente está louvando para quem, igreja? Para Deus. E vocês acham que Deus vai se agradar? Eu falei ontem, essa semana, durante a semana de oração, não sei o que vocês lembram, eu falava sempre com o Neide, ou Neide, ou Cecília, ou quem tiver uma voz melhor, puxa o hino, porque eu tenho voz seca, eu não sei. Então, o que caça que aquilo eu vou na frente? Eu vou entristecer o coração de quem? De Cristo. Gente, o louvor na igreja adventista é um ponto essencial para o ministério de Cristo. Não se deve vir aqui louvar sem ensaio. Se eu não conheço o hino, se eu não tenho uma voz que vai alegrar o reino dos céus, eu não vou, porque isso não é agradável aos ouvidos do nosso Deus. Organizei um grupo dos melhores cantores, cuja voz possa guiar a congregação, e depois todos quanto queiram se unam com eles. Os que cantam devem esforçar-se para cantar em harmonia, devem dedicar algum tempo ao ensaio, de modo a empregarem esse talento para a glória e o reino do Senhor Jesus. Amém. Então,
gente já sabe, temos que louvar sim, porque isso alegra o coração de Deus, mas temos que louvar de maneira organizada, temos que ensaiar, e se eu não sei a letra do louvor, não me atrevo a vir aqui na frente louvar o nosso Senhor. Não devemos fazer orações longas, tediosas, publicamente. Isso aqui é muito importante. A oração feita em público, igreja, deve ser breve e ir diretamente ao ponto. Deus não requer que tornemos fastidiosos o período do culto mediante longas petições. Cristo não impõe a seus discípulos fadigamentos, com cerimônias e longas orações. Ponto. A orar. Aqui na nossa igreja tem um momento das orações e são diferenciadas. O momento que a plataforma estiver formada e o irmão for convidado para orar pela mensagem e pelo orador e pela igreja. Por quê? Não se deve orar só pelo orador. O orador pode ser um orador que tenha uma dinâmica maravilhosa na sua voz, na sua preparação, na sua pregação. Mas se a igreja não tiver com os ouvidos, o Espírito Santo não estiver tocando naqueles irmãos, a mensagem vai sair de um lado, vai entrar pelo outro, não vai ao coração. Então, quando o irmão for convidado para orar, quando a plataforma estiver formada para realizar o culto divino, a oração é sisuda, simplesmente pelo orador, pela mensagem e pela igreja. A oração, quando é feita na coleta dos dízimos e oferta, eu vou coletar o dízimo, chegar aqui, vou agradecer pelo dízimo, vou pedir pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha família, vou agradecer? Não! O Ellen White diz, na colheita dos dízimos e oferta, a oração tem que ser sisuda, clara e objetiva, somente pelos dízimos e ofertas. Quando recolher o dízimo, não deve se orar, a não ser pelos dízimos e oferta, agradecimento e acabou. Ponto. A oração em público deve ser de forma ordeira e organizada. O Ellen White diz no livro Seletos, Testemunhos Seletos, que quando o irmão estiver aqui à frente, orando para toda a igreja, os adoradores oram apenas no coração. Atrapalha o mandamento. Se o pregador, se o irmão está aqui orando e tem um ou dois lá falando alto, orando de voz da boca para fora, atrapalha. Exemplo, eu tive um culto na casa da minha mãe semana passada, veio o pessoal de Onápolis, e o irmão lá pediu, irmã, você pode fazer oração? Posso? Tinha umas 12 pessoas. Acredita em Deus. Eu me perdi. E só quem percebeu foi minha mãe, que ela estava colada comigo. Por quê? Quando eu comecei a orar, todos começaram. Eu não falava cré com cré. É errado. Eu me atrapalhei, Jane. Eu não sabia mais o que eu falava. A oração em público deve ser de boquinha fechada. Quando a pessoa estiver aqui na frente, nós estivermos sentadinhos, joelhos sentadinhos, ore para você. O Ellen White diz que aquele que não sabe se comportar na oração em público é porque não tem intimidade com Deus em casa. Está vendo que mulher sábia, usada pelo Espírito Santo de Deus? Quando eu estou em casa, é diferente. Eu posso me expor, orar da maneira que eu achar conveniente, mas a oração em público não é oração particular. Então eu tenho que me impor, eu tenho que me calar, falar com o nosso Deus só no coração. E um detalhe importantíssimo: quando a gente bate os nossos lábios, Satanás lê os nossos lábios. Se a gente não quer que Satanás ouve as nossas petições, não batemos nem os lábios. Quando orares, ele diz: não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Ninguém precisa ouvir nossas orações.
Só tem um que precisa ouvir minha oração e a oração de vocês, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos ser hipócritas, orar ao alto, porque naquela época os hipócritas oravam alto para que as pessoas ouvissem e dissessem: ali a pessoa temente ao Senhor Jesus. Nós não precisamos disso. Nós orando em silêncio, só com o nosso coração, o nosso Deus ouve da mesma forma. Há muitas orações enfadonhas que parecem mais uma preleção feita ao Senhor do que apresentar um pedido. A gente tem que ter cuidado com as coisas. Até com a nossa oração a gente tem que ter cuidado. Porque o nosso inimigo, ele lê os nossos lábios. Satanás, ele é sábio, igreja. Satanás, ele só não lê o nosso pensamento. Mas se a partir do momento que eu estou orando ao Senhor, estou fazendo uma petição do Senhor, estou falando alto, ou estou batendo os lábios, ele vai escutar. E aí que a coisa acontece. Seria melhor se os que assim procedem se limitasse à prece ensinada por Cristo e a seus discípulos. Orações longas são fadigantes para os que os escutam e não preparam o povo para escutar a instrução que se deve seguir. Muitas vezes, devido à negligência da oração particular, que em público elas são fadigadas e longas. Não ponha os pastores e suas petições numa semana de negligências. Negligência deveres, esperando expiar essa falta de consciência e sensibilidade. Devemos ser conscientes com as nossas orações. Devemos ir à casa do nosso Deus sabendo que ali não é minha casa. Temos que ir à casa de Deus com o objetivo de fazer o melhor para Ele. Quando entrarmos na igreja para elaborar um culto, em todas as partes, devemos lembrar que ali é um pedacinho do céu e fazer conforme os requisitos de Deus. Deus, Ele quer o melhor de nós. Por que não fazemos? Eu sou contra aquelas pessoas que entram na igreja e fazem as coisas de Deus de qualquer forma. Devemos fazer as coisas de Deus com ordem e decência. E muitas das vezes, a gente tentando fazer, o inimigo do nosso Deus ainda nos atrapalha. Sei que não é fácil, mas Deus está aqui para nos ajudar, nos encorajar e nos dar sabedoria dos altos céus, para que a gente torne o culto dele um pedacinho do céu. A casa de Deus é um templo sagrado, e não devemos fazer do templo, muito menos do púlpito, uma coisa corriqueira, uma coisa que fazemos em nossas casas. Devemos agir de forma coerente com a palavra de Deus. Os cultos, as orações, as mensagens, tudo que se refere à casa do Senhor, deve haver honra e decência. O nosso Deus, Ele quer o melhor de mim e o melhor de vocês. Perceba que o padrão de Ellen White, nada deve ser desagradável e inconveniente no culto. Nem os sermões, nem os testemunhos, nem as orações e muito menos a música. Não seja chato. Essa é a mensagem geral de Ellen White. Que a partir de agora a gente possa dizer: fui na casa do Senhor e me alegrei. Vamos à casa do Senhor e alegrar o nosso coração. Que não se transforme em fui à casa do Senhor e fiquei entediado quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que a gente possa se alegrar quando a gente vai na casa de Deus. Não ficar entediado, porque aqui é o lugar que a gente deve sentir a alegria do nosso coração. Ao sair daquela porta ali, nós devemos levar o semblante do céu nos nossos corações. Não pedindo a Deus que o culto acabe, não pedindo a Deus que o louvor termine. Porque se a gente vem à casa do Senhor e acha chato, aonde a gente vai achar que está bom lá no mundo? Não. Então, a partir de agora, que a gente possa mudar algumas coisas que a gente está falhando. O Ellen White, ela viveu no século XIX, mas tudo que ela fez, tudo que ela escreveu, aqueles livros lá do século XIX, serve para aplicação hoje em dia em nossas vidas. Que o nosso Deus possa estar sempre dando sabedoria para melhorar cada dia os cultos dele. E que os cultos se tornem a atmosfera do céu em nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé e louvar.